Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Antes de mais, gostava de agradecer à Liliana e ao Luís o convite para moderar esta conversa. É um privilégio poder apresentar Michael Marder, que vou passar a fazê-lo já de seguida. Michael Marder é Ikerbasque Research Professor of Philosophy no País Basco. O seu trabalho abrange os campos da filosofia ambiental e pensamento ecológico, teoria política e fenomenologia. É autor de inúmeros artigos e monografias, entre os quais Dump Philosophy, Energy Dreams, Plant Thinking, A Philosophy of Vegetal Life, entre muitos outros. Sem mais demoras, vou dar a palavra ao Michael e depois no final vamos ter uma conversa com o Michael e convosco. Obrigada. Muito obrigado, Alexandra, por esta apresentação. Obrigado, Luís e Liliana, pelo convite. É um grande prazer de estar aqui convosco a partilhar estas ideias sobre o outro modelo de conhecimento. O conhecimento mais ecológico, mas ao mesmo tempo místico, à base do pensamento de Santa Hildegard von Bingen. Esqueci-me de dizer o título da tua apresentação, mas vou dizer. A conferência intitula-se O Beijo Místico como uma relação ecológica. Santa Hildegarda e as superfícies vivas do mundo. Obrigado, Alexandra. Obrigado. Então, acontece que muitas das visões místicas de Santa Hildegarda terminam com a recomendação aos leitores ou ouvintes de receber as suas palavras com um beijo. Receba as minhas palavras com um beijo. Nesta palestra, apresento um modelo ecológico de sentir e conhecer o mundo à base do beijo. Um beijo é marcamente superficial, por isso é uma grande coincidência, uma feliz coincidência aqui que o tema deste primeiro festival Index é a superfície, não? O beijo, a relação do beijo é uma relação marcamente superficial, deslizando ou tocando na superfície da pele. Nisto diverge do conhecimento baseado numa incorporação, assimilação e digestão mental do conhecimento ou do conhecido. Beijadas, as palavras e o que eles conjuram não são engolidas por quem conhece, mas amadas e preservadas na sua independência. Os olhos vigilantes e os ouvidos atentos que Hildegard atribui a quem quer que acolha as suas visões com um beijo, apontam para uma forma de aprender que é igualmente não violenta para com o que é aprendido. A devoção extrema, por sua vez, é entendida como um beijo do coração. Na sequência, elaboro uma teologia ecológica de beijar predicada numa relação sensual e fenomenologicamente rica com o humano e o não humano, as plantas e animais, o divino e o mineral, que os outros protegem da ameaça dos nossos dentes agudaços com o véu carnal dos lábios. Então é um pouco o esquema da palestra. Agora vamos falar um bocadinho mais em pormenor sobre aquilo que a Hildegard disse com a sua expressão do beijo místico. No final da última visão, no livro 2 de Cívias, do livro das visões místicas de Hildegard, Hildegard escreve como o fará no final de algumas das suas outras visões, e estou a citar aqui, mas que aquele que vê com olhos vigilantes e o ouve com ouvidos atentos receba com um beijo acolhedor as minhas palavras místicas que emanam de mim, que vivo. O leitor, o ouvinte, é não só o destinário, mas também o sujeito do beijo. É ele ou ela quem dá o beijo acolhedor às palavras místicas de Hildegard. Eis algumas das questões que o beijo levanta. 3 áreas das questões que eu gostava de levantar aqui. Primeiro, como é possível receber palavras com um beijo? Quando os lábios se articulam no ato de fala, não depositam um beijo em nenhuma superfície, a não ser seja o próprio ar que beijo. Ou será que as palavras místicas
mysticis verbis, se misturam com os lábios que beijam? Será que a fala, o silêncio, as fronteiras irregulares entre eles mudam quando a palavra falada é mística? Como é que as profundezas do misticismo entram em contato com a superfície que beija? Segundo, os locais de recepção mencionados por Hildegarda não incluem a boca, olhos vigilantes e ouvidos atentos, isto é, os órgãos sensoriais exemplares, recebem as palavras com um beijo. Numa perspectiva mística, o campo de percepção funciona como um todo segundo o modelo do beijo. Será assim? Não é percepção despolitada pela pressão externa, transformada em impressões sensoriais? Será, pelo contrário, ativada pelo toque mais leve, pele com pele, por palavras e aparências, pela pele das palavras e o revestimento das aparências que entrelaçam o mundo? Terceiro, de quem são estas palavras místicas? De Hildegarda ou de Deus? De ambos? Que significa para as palavras que beijam e que pedem a reciprocidade de serem beijadas emanar de mim que vivo? Serão estas palavras falantes e não faladas, não necessariamente verbalizadas, porque são expressões dos vivos. Podem ser palavras dos alimentos, do vento, das plantas, palavras falantes e não faladas. Serão palavras da carne, senão carne como palavras, articuladas na linguagem carnuda do misticismo? Será por isso que envergam uma máscara de silêncio? Não fingirei que tenho respostas para todas ou até a maioria destas questões. Elas, juntamente com outras que levantam, persistirão no resto desta palestra, talvez a depositar os seus beijos no corpo do meu texto e do pensamento, dos vossos olhos e ouvidos. A própria Hildegarda apela ao acolhimento das suas palavras com um beijo várias vezes sensíveis. Por exemplo, também no fim de segunda e quarta visões no livro 2. Não é suficiente beijar e ser beijado uma vez só. Não? Nem é suficiente levantar uma questão uma vez só e tentar responder só uma vez. Estas questões, beijos, exigem a repetição, nunca suficiente, durante a qual o beijado e o questionado são experimentados como o que ou como quem nunca pode ser revelado de uma vez por todas. Não há descobrimentos aqui. Há repetições das questões, repetições dos beijos, da recepção e acolhimento. Apesar de, como já indiquei, não vou fingir que estou em posição de responder de forma exclusiva aos 3 blocos das questões que mencionei, orientarei a sua energia, a energia destes blocos das questões, para um esboço do que me sinto tentado a chamar uma teologia ecológica do beijo. Como imaginados por Hildegarda, a criação e o conhecimento da criação estão entrelaçados através do beijo. O beijo de Deus a exalar o verde mais verdejante de Viriditas e o beijo da mente humana, através do qual o mundo se torna passível de ser conhecido. Passível e possível de ser conhecido. Não? Isto está a criar a porosidade, digamos, entre a criação e o conhecimento da criação já na própria obra de Hildegarda. Na ecologia do beijo, o que não aparenta falar e que não, por isso é excluído do âmbito tradicional do logos, fala a linguagem dos beijos. O que beija e o que é beijado demoram-se na fala do próprio beijo, na sua gramática corporal mística. É o seu oikos, é a sua morada. É assim que estamos a repensar o sentido da ecologia, oikos e logos. Em termos filosóficos, ontologia e epistemologia, ser e conhecer, são incorporados na ecologia do beijo. São as manifestações desta ecologia.
A resposta de Hildegard a uma carta dos prelados de Colônia contém alguns dos excertos mais valiosos que englobam uma teologia ecológica do beijo. Estes, observa, são os materiais para a educação da humanidade, que compreende através do toque, do beijo, do abraço, já que estes atos os servem a criar a humanidade. Com o toque, porque o homem permanece nele. Com o beijo, porque ganha conhecimento através dele. Com o abraço, porque exerce o seu poder nobre através dele. Sem eles, a humanidade não teria liberdade de possibilidades. Portanto, estão com a humanidade e a humanidade com eles. Fim da citação. A instrução, educação ou edificação da humanidade é a construção de uma morada com um marco de teologia ecológica. Os materiais utilizados para este edifício, tocar, beijar e abraçar, são os atos de aproximação e proximidade. O tempo de intimidade, onde, como numa certa interpretação da filosofia, amar e conhecer são um só. Não? Estes são os materiais para construir a humanidade, diz a Hildegard, o tocar, o beijar e abraçar. Seria errado, por tudo isso, visualizar o edifício como uma estrutura independente, exterior à humanidade que a alberga. Se Hildegard salienta que os materiais estão com a humanidade e a humanidade com eles, isso é porque alude a como a palavra está com Deus antes e durante a criação do mundo. Tocar, beijar e abraçar são a própria humanidade e a única morada digna do ser humano. Isto é o que é ser humano. Não é o antropos compreendido em termos biológicos ou geológicos. Não, em termos destes atos de proximidade, de intimidade, sobre os quais fala Hildegard. Na sensorial sabedoria de amor de Hildegard, beijar corresponde a conhecer. Beijar corresponde a conhecer. Se pensarmos duas vezes, habitualmente, e pelo contrário, associamos um beijo a uma lacuna de conhecimento, ao espaço e tempo escuros ou semi-obscuros de nos aproximarmos tanto do que ou do quem é beijado que deixamos de ouvir, de fecharmos os olhos, talvez, de ter os lábios e a boca indisponíveis para produzir a fala. Então, que tipo de conhecimento considera Hildegard aqui, através do beijo? O pecado original forma um antecedente negativo para o modelo de conhecimento que, começando na boca, viaja pelos caminhos tortuosos do aparelho digestivo. Recordemos que é ao começar pelo sabor da fruta que conheceu pela desobediência, nas palavras de Hildegard, que Adão recebeu a doçura perniciosa do vício no seu sangue e corpo. Adão e Eva cometeram um erro fatal quando, estou a citar a Hildegard, tentaram conhecer a sabedoria da lei com a sua inteligência, como se fosse com o nariz, mas não a digeriram de forma perfeita ao colocá-la nas suas bocas. Este é o pecado original, a comer a fruta proibida. Não? Colocaram a fruta proibida na boca, morderam, mas não conseguiram digerir. Não estavam preparados a digerir, a receber esta sabedoria, segundo a Hildegard. O fruto proibido foi mordido, mastigado, saboreado pouco, engolido, destruído, mas não digerido, não assimilado. Em vez disso, os primeiros humanos foram digeridos dentro da morte através dele. O processo de digestão foi inverso. Os humanos foram digeridos dentro do pecado e da morte, em vez de digerir o fruto do conhecimento, do bem e do mal. Em vez disso, os primeiros humanos foram digeridos dentro da morte. Mas, e se o problema não fosse tanto o próprio fruto, mas sim o modo de conhecer que Adão e Eva procuraram através dele? O conhecer que ataca e devasta o outro, no esforço de assimilar a sua alteridade, morder o outro, destruir a integridade do outro,
assimilar o outro dentro do nosso corpo. Se esta tese se sustentasse, a planta na qual cresceu o fruto teria de ser rebatizada como árvore de conhecimento do conhecer bom e mau. O conhecer que um beijo possibilita é completamente diferente da assimilação digestiva. Um beijo é totalmente superficial, como já disse, deslizando ou tocando levemente a superfície da pele, tocada pelos lábios que são, eles próprios, cobertos de pele excepcionalmente sensível. Beijados, as palavras e o mundo não são engolidos por aquele que conhece, mas amados e conservados na sua independência. O conhecimento que não ultrapassa os lábios também não tem nada para assimilar. O beijo místico é acolhido com toda a sua estranheza. Os lábios sensíveis, como são, colocam uma barreira protetora à ameaça dos nossos dentes agudaços. Sem verbalizar nada, dizem que o beijo é um beijo da paz, osculum pacis. Salvas algumas invulgares exceções carnívoras, as plantas se alimentam de uma forma não violenta. Beijam e são beijadas pelo sol e pela água. Sem dentes ou estruturas equivalentes, não destroem formas vivas para se alimentarem. Na sua maioria, respiram e vivem à superfície, multiplicando as suas folhas, que são tanto a boca das plantas como as suas raízes o são. E talvez como uma boca não precisa de ter uma forma reconhecível como humana ou quase humana, também os lábios que beijam e que são beijados não precisam de ser familiares antropomorficamente. De facto, a desfamiliarização começa logo no rosto humano. Seguindo Hildegard, os olhos e os ouvidos também beijam as palavras místicas que chegam a seu limiar, à beira da percepção. E estas palavras são, sem dúvida, recebidas pela uma espécie de lábios, os lábios dos nossos olhos, os lábios que são os nossos ouvidos, beijando e beijadas pela luz, que também filtram. Com os ouvidos as coisas são um bocadinho mais complicadas do que com os olhos. Não são divididas em partes que lhes permitiram abrir e fechar sozinhos. Para deixar de ouvir é necessário tapá-los com a mão ou com outros objetos. A afirmação que os ouvidos também beijam leva-nos a pensar nos lábios de uma forma diferente. À luz desta reformularização de pensamento, os lábios são bordas delicadas que beijam quando tocam ao de leve outras bordas, folhas tocadas pelo sol e correntes de ar, flores beijadas pelas asas de borboleta e línguas e pernas de abelha, e assim por diante. O conhecer da planta é a sabedoria do amor, porque quase sempre conhece o mundo através do beijo. Nas suas interações com os alimentos, abre uma pequena janela sobre esse mundo onde tudo beija tudo e toca tudo através do beijo. A estrutura que Hildegard esboçou numa carta aos prelados de Colônia é uma réplica do seu apelo aos leitores de Cívias para receber as suas palavras com um beijo acolhedor. A formulação algo estranha, osculum applexionis, que traduzi como beijo acolhedor, junta o beijo e o abraço, dois dos três lados que constituem o edifício, a morada e a educação da humanidade. O terceiro termo, que tem a ver com o toque, é prebeat, uma forma gramatical do verbo prebere, expor, apresentar, exibir, que são todas precondições do toque. O toque é exposto, é exposição ao outro. Entre a receptividade da exposição e envolvimento ativo, embora não violento, do abraço, o beijo é um mediador, da mesma forma que as plantas e Jesus são mediadores. Beijos por direito próprio, do céu e da terra, do humano e do divino.
Assim, a mensagem recorrente de Hildegard, no final de algumas das suas visões, expõe-se, beija e abraça o edifício da humanidade, que consiste, ele próprio, em toque, expositor, beijo e abraço. A carta em questão passa a tecer uma analogia entre aspectos da criação e órgãos sensoriais divinos. Estou a citar aqui a Hildegard. Dele o vento sopra, dizendo, não me faltando o poder, fixei no firmamento todos os seus ornamentos, com olhos para ver, ouvidos para ouvir, um nariz para cheirar, uma boca para saborear. Pois o sol é como a luz dos seus, quer dizer, do Deus, olhos, dos olhos de Deus. O vento como a audição dos seus ouvidos. O vento é a audição dos ouvidos de Deus. O ar como a sua fragrância. O orvalho como o seu paladar. E exalar o verde mais vertigante. O que conhecemos como um meio para os sentidos, luz para a visão, ar e as suas vibrações para o olfato e a audição, a umidade para o paladar, torna-se na mensagem, isto é, a atividade sensorial divina. Os alimentos, todo o mundo ecológico, torna-se no sensorium do Deus, na obra de Hildegard. Ao beijarem as palavras místicas de Hildegard ou do Deus, olhos vigilantes e ouvidos atentos ganham a capacidade de ver e ouvir outras dimensões dos sentidos, a realidade sensorial do que era presumido como apenas as possibilidades materiais para os sentidos humanos. O mundo inteiro dos alimentos nasce para a vida, uma bela adormecida despertada por um beijo. Só que não era o mundo que dormia, mas os olhos e ouvidos que não viam a luz e não ouviam o vento, entre outros aspectos do sensorium divino. De especial interesse para nós é a boca ambiental de Deus, como o seu paladar personificado no orvalho e viriditas exalante. No entanto, saborear é uma etapa precoce de assimilação e incorporação, um prenúncio do conhecimento que come e devora as coisas. O outro modo de conhecer vegetal e não violento é anterior ao paladar, quando os lábios se juntam instantaneamente à superfície inassimilável que beijam. O verde verdejante que emana da boca divina é um beijo dado à criação para que seja capaz de refrescar-se, renovar-se, regenerar-se. Longe de assimilar o mundo no sistema digestivo de Deus, este beijo transmite um poder divino a este mundo. A viriditas, como o princípio mais importante da teologia de Hildegard, é um beijo que a boca ambiental do Deus dá à criação para que esta possa renovar e regenerar a si própria. É um beijo transmitido, que transmite o poder divino a este mundo. Posto isto, o impulso gentil e generoso não é infinito. A sua capacidade de renovação precisa ela mesma de ser renovada. Na repetição mística da narrativa da criação, Jesus encarna um beijo da natureza humana e divina, prometendo o renascimento quando o poder da viriditas se tiver desvanecido de forma catastrófica. Aquilo que está a acontecer precisamente agora, ainda mais do que nos tempos de Hildegard, como já sabemos. Por detrás da interpretação de Hildegard, no que diz respeito ao teândrico, esta união do divino e do humano, espreita uma representação do século XII do Jesus como um beijo. Em sermões sobre o Cântico dos Cânticos, acerca do verso que me beije com um beijo da sua boca, Bernardo de Claraval diz, estou a citar, a boca que beija significa a palavra, que adquire natureza humana. A natureza adquirida recebe o beijo. No entanto, o beijo, que adquire o seu ser tanto daquele que dá quanto daquele que recebe, é uma pessoa que é formada por ambos. O único mediador entre Deus e a humanidade é ele próprio o homem, Jesus Cristo.
Hildegarda, por sua vez, dá-vos o amor divino, caritas, numa carta ao Duno, o prior de Bamberg. Sentei-me íntegra nos céus e beijai a terra. Jesus é uma personificação do beijo dado pela caritas, pelo amor divino, à terra, enquanto permanece íntegra nos céus. Além disso, como Hildegarda indica noutra carta, Deus Pai recebe os seus filhos pródigos com um beijo da humanidade do seu Filho. O beijo da humanidade, osculo humanitatis, é um beijo de humanidade e divinidade. Um encontro ou uma interseção no centro, no meio, entre os limites do que beija e do que é beijado. O beijo está repleto de inflexões, prenúncios, alterações do que está no meio, dos lábios, limites, superfícies, peles, naturezas. É um ato sempre destinado ao outro, que se passa entre um e o outro, pois uma pessoa não se beija a si própria. Um domínio de plantas e de Jesus, o espaço no meio define o papel e o ser dos mediadores, que reúnem o solo e o céu, os céus e a terra. Os limites destes domínios são os lábios que se confrontam, beijando e sendo beijados. O próprio beijo, no entanto, é o que cresce ou aflora de outra forma entre eles, como Bernardo salienta no seu sermão e como Hildegarda esclarece na figura do beijo da humanidade. Distâncias percorridas, fronteiras cruzadas, limites que se tocam e ainda assim a diferença não foi abolida. Sentei-me íntegra nos céus e beijai a terra. Continuando as suas reflexões epistolares, Hildegarda escreve: grandes são os discípulos obedientes que são abraçados pelo amor divino e não são levados à cólera, aqueles que são um beijo de Deus e são alimentados com pão feito de mais pura farinha. Mais uma vez, os três tipos de matérias para o edifício e edificação da humanidade estão presentes nestas frases. O abraço do amor divino, ser beijado por Deus e a paciência do toque, que não é facilmente irritado ou enfurecido. Ao mesmo tempo, a instrução e compreensão ecológicas, aliadas ao beijo, viram-se para a incorporação do conhecimento como alimento, pão feito de farinha pura. Por quê? Vejo pelo menos duas razões para o retorno à digestão. Primeiro, numa alusão à comunhão e à leitura que Agostinho faz deste ritual, Hildegarda sugere que a interiorização do pão por aqueles que recebem o beijo da boca de Cristo é, na verdade, uma exteriorização, num refluxo para a comunidade dos crentes. Alimentados com o corpo de Cristo, os crentes são integrados nesse corpo, ao passo que o ato que vira o processo digestivo do avesso é o beijo. Segundo, Bernardo enquadra a sua interpretação do Cântico dos Cânticos em termos de alimento sólido. E passo a citar: estáis então preparados, diz ele no início, para alimentar-vos de pão e não de leite. Salomão tem pão para oferecer, que é esplêndido e delicioso, o pão do livro chamado Cântico dos Cânticos. Vamos trazê-lo então e partilhá-lo. Mas o pão textual espiritual que Bernardo partilha com os seus ouvintes e leitores é o significado de um beijo de Cristo enquanto beijo hipostasiado entre humanidade e divinidade. Aderindo estritamente à pluralidade funcional da boca, que é para beijar, comer, falar, por vezes respirar, etc., o edifício e a edificação da humanidade são um lugar onde modelos de conhecimento concorrentes se beijam, contactando nas suas superfícies. Agora, a teologia ecológica do beijo, o mundo e o que está para lá dos seus horizontes, estabelece contato através do toque mais suave, sensível e sensual. O horizonte, se calhar podemos dizer, é o lugar ou não lugar onde o céu e a terra se beijam. Isto é o horizonte.
Enquanto brinca à superfície das coisas, com as superfícies e os limites rígidos que fazem acontecer o beijo nos tempos e espaços entre eles, Hildegarda está embrenhada num trabalho sério de construção de uma morada, o oikos da ecologia para tudo o que existe. A morada não é nada substantiva, totalmente relacional, situa-se precisamente numa região de intermediação, como um beijo é distinto tanto do beijado quanto daquele que beija. Beijar acarreta, por conseguinte, superfícies externas e as lacunas momentaneamente preenchidas entre elas. Mas o que é dizer da interioridade, da morada interior da fé e, na tradição agostiniana, do próprio Deus? Na verdade, Hildegarda vê na devoção ao divino aquilo que ela chama o beijo do coração, osculum cordis. Estou a citar. Então a pessoa promete a coisa a Deus com boa devoção e reverência justa e oferece a Ele através de um beijo do coração, isto é, pela vontade do seu desejo. Uma alma devota recebe um beijo de Deus no coração, no seu centro psíquico e físico. De acordo com uma interpretação mais radical, no entanto, a interioridade psíquica nasce desse beijo, da vontade do desejo que se vira para o interior e encontra a exterioridade divina dentro do círculo que esta vontade encerra. A intermediação do beijo passa através da alma e anima as suas profundezas, arejada nos seus interstícios. A alma recebe um beijo do coração quando está sem folgo, quando perde a sua ligação inata com o ar, se consolida na sua identidade própria e já não anseia ser o outro. E eu estou a citar aqui outra vez. A alma sem folgo, no seu conhecimento pleno, toca o seu bom senso com a convicção de que deve fazer uma certa coisa. Fim da citação. O beijo e o toque recordam as duas dimensões do edifício e edificação humana, ao passo que o terceiro, o abraço do outro no interior, é o seu resultado. O beijo do coração perturba a diferença entre o interior e o exterior, iluminando a superfície da própria profundeza. A exterioridade da interioridade que respira através dos poros na sua pele. Hildegarda alude à expressão paulina à circuncisão do coração. Uma pessoa é judeu que o é interiormente, e a circuncisão é do coração, peritome cardias, pelo espírito, não pela letra. Isso, o Paulo. Sem rastro de violência que acompanha o ato de circuncisão, um beijo do coração confirma que mesmo na nossa profundeza, seja corporal ou psíquica, é toda ela pele, exposta apesar da ocultação de intenções, desejos e agitações da vontade, deve ser acariciada e tocada pelos lábios, não cortada e mutilada. O beijo do coração, por conseguinte, vegetaliza a nossa herança profundamente animal, introduzindo de forma discreta a exposição e a superficialidade na nossa constituição psíquica. Agora, para finalizar, estas palavras mais formais e abrir para uma discussão, só diria que a Hildegarda, de facto, nunca se cansa de salientar o valor desta vida. Todo o trabalho dela é sobre esta vida, sobre a espiritualidade deste mundo. Numa das suas cartas, recomenda que em todas as nossas formas louvei a Deus, pensai nos seus preceitos, repetindo-os sem parar. Beijai-o através da fé e abraçai-o através das vossas boas obras. E fareis destas coisas todos os dias da vossa vida, enquanto viverdes neste mundo, para que depois possais viver no mundo infinito para toda a eternidade. Então, em conclusão, a edificação e o edifício da humanidade, que dependem do toque, do beijo e do abraço, são construídos neste mundo, nesta vida.
São locais de construção ecológica que não podem ser negligenciados e deixados ao abandono, diminuídos pelo sobrenatural e pela eternidade. Através do beijo da fé, que há uma interioridade aberta ao exterior, e a adoção das boas obras, representando a exterioridade que tende ou se estende ao interior, este mundo em que viveis e o mundo infinito tocam-se, beijam-se e abraçam-se. Esses toques, beijos e abraços são pontos de contacto entre a teologia e a ecologia, as superfícies vivas da matéria e do espírito material, o materializado, e da matéria espiritual. Muito obrigado pela atenção. Bem, esta apresentação imagino que seja tão desafiante para vocês como foi para mim também, quando eu tive a oportunidade de ler este texto pela primeira vez, porque nós, imagino que em geral vocês não estejam muito familiarizados com o trabalho teológico e o pensamento e a escrita de Hildegarda, e se calhar eu gostaria de começar por aí, porque acho que tentar perceber este texto, penso que é parte de um livro que Michael Marder lançou há muito pouco tempo, 2021, que tem um nome muito particular e que se calhar tem um título que se chama Green Mass, que Mass em inglês significa tanto massa como missa, ou seja, tanto pode ser uma missa verde, uma missa ecológica, como também toca estes pontos entre a teologia e a ecologia, e se calhar era mesmo essa discussão que gostávamos de trazer aqui para a contemporaneidade. E perceber como é que uma figura como Hildegarda, que era freira e madre superiora do século XII, foi, de certa forma, pioneira, e acho que isso Michael Marder pode falar um pouco, nos seus escritos e também na sua forma de vida vegetal, não é? Na sua forma de vida, na sua prática e na sua composição, na sua criação, que teve um leque muito extenso, e o que é que levou o Michael a fazer esta ponte entre o século XII, entre este pensamento pré-moderno e um pensamento atual, sobretudo num contexto de crise ecológica, e também no contexto do teu próprio trabalho, tendo em conta que um dos livros, se calhar que eu tomei conhecimento da tua obra, foi o Plant Philosophy, não é? Como é que podemos aprender através das plantas, também para pensar a nossa relação com o mundo, reposicionar-nos também. Pronto, se calhar começar por aí, é uma pergunta muito alargada. O que é que nesta vida vegetal de Hildegarda, não é? E também não esqueçamos que era uma mulher, e que também gostaria de depois tocar também como é que ela, sendo mulher, conseguiu encontrar uma forma de ter uma voz num contexto que era só aceite pelas figuras masculinas, só, não é? Em termos de divulgar conhecimento, e fazer esta ponte, que já é muito extensa, entre o século XII e a atualidade. Sim, há aqui muitas perguntas muito interessantes, mas vamos começar, se calhar, com a crise ecológica atual, e sempre procuro perceber as raízes mais profundas desta crise atual. Não é suficiente dizer que é uma crise do capitalismo que desrespeita o mundo da vida. Estas raízes da crise eu vejo-as como raízes metafísicas, com a relação tanto filosófica como teológica a este mundo como uma coisa dispensável, que é a realidade realmente valiosa está no outro mundo. Então este mundo pode ser dispensado, pode receber qualquer tipo de tratamento. Aquilo que realmente vale a pena é pensar na eternidade. Como tentei mostrar aqui com a Hildegarda, para ela o único caminho até a eternidade é através de respeito a este mundo, através das boas obras, daquilo que é feito dentro deste mundo. Tu falas mesmo aqui a importância de que, através do toque, do beijo e
abraço, construídos neste mundo. Não é? Exatamente. Portanto, é muito importante perceber, eu chamo isto uma teologia ecológica. Se as raízes desta crise são teológicas e filosóficas, quer dizer, metafísicas, o que podia acontecer se o nosso modo de pensar não era da mesma linhagem judeu-cristã como de São Tomás de Aquino, por exemplo, mas se seguimos o caminho da Hildegarda, não seria uma outra relação à realidade, ao mundo da vida, etc. Portanto, a Hildegarda, como a Alexandra já disse, era uma personagem realmente interessantíssima, uma políglota e uma mulher que tanto estudava a natureza, tinha um livro de física com os estudos das plantas e dos minerais, das propriedades medicinais e outras propriedades destes alimentos vivos, escrevia música, era compositora, inventou uma língua chamada língua ignota, a linguagem desconhecida, sobre isto tudo diz que era inspiração divina, que ela não tinha nenhuma educação formal e que recebeu estas visões, tanto estas visões que foram compiladas no livro de Esquivias, como outros tipos de conhecimento através da inspiração divina, que era, claro, nos estudos feministas da obra de Hildegarda, é sempre salientado que é uma maneira de uma mulher dizer que ela podia ter a sua voz, porque realmente não é a voz dela, mas sim a voz de Deus que fala através dela. Mas eu acho que aqui não temos só uma posição estratégica, que por parte é uma posição estratégica de uma mulher neste meio teológico do século XII, mas também uma posição essencial, ontológica de Hildegarda, porque ela se vê como uma mediadora. Pois. Assim como as plantas são mediadoras entre vários tipos de mundos, o mundo subterrâneo e o mundo que se estende ao Sol. Assim como ela interpreta o papel de Jesus como mediador entre os mundos divino e humano. Então aqui isto não é só uma escolha estratégica, mas sim uma posição que logicamente sai do pensamento de Hildegarda. Então, mas aquilo que para mim foi o momento mais atrativo na obra de Hildegarda é que reconheci que aquilo que ela estava a fazer em relação ao cânon, às obras do judeu-cristianismo e às figuras canônicas de Jesus, Maria, os santos, o Espírito Santo, o Deus, era quase exatamente aquilo que eu tentava fazer com a filosofia ocidental, quer dizer vegetalizar. A Hildegarda vegetaliza todo este cânon judeu-cristão e tem analogias muito complexas entre, por exemplo, a Maria e o ramo mais verde da árvore, o Jesus e a flor mais brilhante que floresce neste ramo, etc. Então, todas estas figuras no cristianismo recebem os seus análogos no mundo vegetal e assim estas figuras começam a viver de outra maneira. Porque as plantas são exatamente o contrário daquilo que é ideal da metafísica. O ideal da metafísica é aquilo que nunca muda, que está sempre na mesma condição, que não cresce, que não morre. Que não tem decadência. Que não está em decadência, exatamente. Portanto, vegetalizar o pensamento religioso ou o pensamento filosófico, metafísico, é já fazer um protesto, um ato de protesto contra esta metafísica por dentro. É um ato de protesto imanente a este tipo de pensar. Portanto, reconheci neste gesto da Hildegarda aquilo que eu tentei fazer com a filosofia ocidental, que é vegetalizar, exatamente pôr em movimento aquelas realidades imutáveis
que eram idealizadas por filósofos ocidentais, a começar com o Platão e até pelo menos a Husserl, a figura da fenomenologia do século XX. E da mesma forma como ela tentava vegetalizar Deus e a teologia, também tentava espiritualizar o mundo vegetal ou o mundo animado, imagino eu. Ou seja, atribuindo uma circularidade entre vida e morte, ou uma circularidade entre existência e renascimento, se calhar, a estes domínios espiritual e natural. Esta questão do beijo como um fator de mediação, que ao mesmo tempo ele toca, mas não mantém a independência quer de um lado, quer do outro, e é por este toque, abraço e beijo que, segundo Hildegard, se constrói o edifício da humanidade, não é? E que se compreende o mundo. E se calhar isto aqui também, e que se constrói o tal oikos, que tu falaste, oikos de casa e de ecologia. E isso também nos remete para outros trabalhos teus, em que tentas pensar outras formas, lá está o teu trabalho de vegetalizar a filosofia a metafísica ocidental e também a nossa forma de agir no mundo. Não sei se através estes processos que me parecem metafóricos também, de certa forma, o toque, o beijo e o abraço, propostos por Hildegard, de que forma é que nós podemos transpor isso para uma forma de estar diferente hoje? Sim, um dos desafios é exatamente pensar sobre estes processos de uma forma não metafórica e não alegórica. Portanto, nos meus estudos do misticismo, tanto cristão como judaico, descobri que o misticismo funciona através de umas leituras da tradição que são leituras hiperliterais. Okay. Portanto, é o contrário daquilo que pensamos. Não é uma alegoria, não é uma metáfora. Quando falamos sobre os modelos de conhecimento do mundo e falamos sobre os processos digestivos, o engolir, comer, etc., o mundo como conhecimento, isto também não é metafórico. Portanto, se falamos sobre a obra do Hegel, por exemplo, na fenomenologia do espírito, o Hegel diz que comer, engolir o alimento é a forma mais básica de saber, de conhecer. É a escola básica do conhecimento. Portanto, para ele, para o Hegel, o animal começa com este tipo do conhecimento do mundo, que realmente implica uma assimilação, a negação da alteridade do outro, da outreriedade do outro, a assimilação a nós próprios. Esta assimilação é o processo do conhecimento, como se fosse a mente se fosse um estômago que se enche com experiências, com pensamentos que são assimilações daquilo que vai do exterior. Portanto, como podemos pensar sobre isso de uma forma literal e não metafórica? É do modo em que aquilo que chamamos pensamento, inclusivamente o pensamento mais abstrato possível, é uma sublimação destes processos fisiológicos e físicos, materiais. Portanto, a base é sempre esta materialidade, enquanto os processos do pensamento mais abstratos são sublimações, são transformações, mutações nesta base material. Mas esta base material não pode ser a única base que existe, porque sabemos que há outros tipos de alimentação, outros tipos de receber energia, que vimos, por exemplo, no mundo vegetal, porque as plantas, a maioria da energia que recebem é através da exposição à energia solar. E é uma recepção de energia realmente de um modo que consideramos como passivo, abrir-se ao exterior, mas neste processo realmente as plantas
são alimentadas, recebem o outro sem destruir esta alteridade. Portanto, aqui eu vejo um modelo alternativo não só para o pensamento da energia, daquilo que é energia, além das fontes da energia alternativa, mas também do modelo do pensamento, do modelo do conhecimento do mundo. E eu vejo a Hildegard a falar sobre o beijo como o conhecimento, a opor-se a este modelo do conhecimento que morde e engola e destrói, assimila e digere o mundo. É extrativo, não é? Extrativo. É extrativo, por Sim. exemplo. Hildegard também, daquilo que eu li, os seus escritos, sobretudo sobre ciência, herbologia, partiam muito da sua própria experiência, do seu próprio conhecimento e até mesmo medicina, da relação e dos efeitos das plantas na sintomatologia de pacientes. Ou seja, mas quando eu estava a falar em metafórica, esse beijo também tem muito a ver com esta relação material com o mundo, não é? Era nesse sentido. Depois, há aqui um outro tema que eu gostava... queria abrir antes, quero saber se há aqui questões do público, desculpem, e vamos continuando, entre cá e lá. Há questões desse lado, ou comentários, ou... Eu acho que gostava de colocar uma questão que tem a ver com aquilo que foi referido sobre a literalidade da experiência mística, de ser algo lateral e não uma metáfora. E que eu ligo aqui com algo que eu sublinhei e que fiquei com vontade de te ouvir mais sobre isso, que é, a certa altura, quando referiu o vento, as plantas, a carne, como palavras falantes e não faladas. E eu fiquei com curiosidade de entrar um bocadinho mais nisso, porque são palavras que, se calhar, nós não identificaríamos imediatamente como palavras, se calhar porque não estamos nessa literalidade da experiência mística. Mas gostava de ouvir Sim, e exatamente o literal é exatamente a superfície do sentido, a superfície daquilo que conhecemos como o significante ou significativo. Normalmente tentamos ultrapassar este nível literal para chegar ao sentido verdadeiro, que é o sentido profundo, não? O literal é exatamente a superfície, aquilo que é o sujeito, o tema deste festival, não? E então temos que ter a paciência e permanecer a este nível superficial do sentido, a nível literal, sem buscar o sentido mais profundo, que seria metafórico ou alegórico. Portanto, eu vejo esta relação entre o metafórico e o literal exatamente como a relação entre a superfície e a profundidade, o nível do sentido, do próprio sentido. Dito isso, quando eu falo sobre por exemplo, a palavra, não só como a palavra humana, quando falo sobre o conhecimento como não só o conhecimento humano, isto exige uma espécie de desfamiliarização. E o nível literal permite, isto parece um pouco estranho, mas o nível, este enfoque no literal permite a maior estranheza do sentido. Aqui, por exemplo, quando dizemos que a palavra não tem que ser só uma palavra humana, o sentido não tem que ser só o sentido humano, porque as plantas fazem sentido do seu mundo, comunicam entre si e com outras formas de vida, através das substâncias bioquímicas, por exemplo, têm expressões espaciais, que é o seu crescimento. É uma espécie de palavra em carne vegetal, não? Então, aqui temos um momento de desfamiliarização quando falamos sobre o próprio sentido da comunicação, do sentido, mas também sobre o beijo, sobre aquilo que é a boca. Se pensamos sobre a boca não através da forma e dos órgãos que contém, mas através da funcionalidade da boca, né? Quando pensamos sobre as coisas em termos da sua funcionalidade, a boca
não é só para uma coisa, é para várias coisas. É para falar, é para beber e comer, é para beijar, etc, etc. E depois podemos perguntar quais são as outras bocas não humanas que têm estas funções também. As raízes e as folhas são as bocas vegetais, porque bebem o líquido, porque recebem a energia, porque tocam ou beijam e estão beijados pelas asas da borboleta, pelo ar, etc. Então, quando começamos com as funções, não estruturas reconhecíveis, digamos, a nível anatômico, então aí podemos ter este tipo de desfamiliarização que não sai muito mais além do nível literal do sentido. Não sei se respondi à pergunta. Sim. Quando via o tema da conferência, achei interessante a questão do beijo. E assim, estou a pensar alto, não é para alinhar, mas quando nós temos experiências com bebés ou com animais, por exemplo, jovens, futuro, etc. Não é? Os animais, os bebés, usam muita boca para conhecer. Estamos a falar em conhecimento, não é? Conhecimento do mundo, relação com o mundo. Não é? E essa relação de conhecimento com o mundo através da boca não é com o beijo, é com o engolir, é com o trincar, portanto, apropriar-se. Não é? Isso que estava a dizer há bocado, essa diferença entre manter a autonomia do outro ou não, não é? Pronto, mas os animais, por exemplo, os jovens, sobretudo, quando estão a conhecer o mundo, não é? E até os não jovens, e, por exemplo, os bebés, antes de adquirirem formas humanizadas, civilizadas, digamos assim, de estar na vida, não é? Fazem muito isso, mordem, claro, engolem, etc. Não é? É assim, é uma maneira de conhecer. Sim. Não é? O beijo é outra coisa, realmente. Não é? Sim. Mas é porque o ser que... E não faz... E é um conhecimento também, é um conhecimento muito profundo até. Sim. Que eu tenho lido alguma coisa sobre o beijo, porque é um ato humano interessante, e em termos, eu sou do lado da história, e tanto a história do beijo, etc., também tem muito que se lhe diga, não é? E portanto, o beijo é uma maneira de até me perdi um bocado. Mas o que eu estava a dizer era de que sobretudo essa diferença. Sim, sim. É? Se calhar vou reagir a este seu comentário. Eu estou completamente de acordo, mas temos que ter em conta o facto de que o humano é um ser muito complexo. Temos a nossa animalidade e temos a nossa vegetalidade. O ser humano é um cruzamento de vários vetores, vários movimentos ou camadas da vida. Não? Também é um bocado questionável essa ideia de que o ser humano, ser diferente, ser tão diferente da natureza ou não? Não é diferente. Por isso estou a dizer que dentro daquilo que chamamos de ser humano, sim, há vários vetores da vida. O vetor da vida animal, da vida vegetal, é até a mineralidade, o inorgânico dentro de nós. Portanto, somos interseções, digamos, destes vários tipos, modos de existência. E, portanto, nos vários momentos da nossa vida, tanto vida individual como coletiva, um tipo de forma de existência que está dentro de nós
pode ser mais exprimido, pode ter mais prominência do que o outro. Ao longo da história, pelo menos da humanidade ocidental, foi aquilo que foi mesmo reconhecido é a animalidade do humano. E a animalidade do humano foi reconhecida, depois podemos dizer que em alguns dos momentos houve uma luta contra esta humanidade, esta animalidade humana. Temos que reprimir o animal dentro de nós para nos humanizar realmente, mas foi sempre reconhecido. Até o Aristóteles fala sobre o humano como um animal político, um animal que tem o logos, etc, etc. Aquilo que foi realmente, normalmente reprimido é a vegetalidade humana, a dimensão mais vegetal do próprio ser humano. Portanto, quando falamos sobre estes modelos e actos muito materiais, muito físicos, de conhecer o mundo através da boca, por beijo ou por engolir ou comer o mundo, são expressões, várias expressões da nossa animalidade e da nossa vegetalidade. Aqui, em primeiro lugar, temos que reconhecer isso e depois fazer várias escolhas, tomar várias posições perante este... É como se o beijo fosse uma invenção humana, digamos assim, realmente ainda. E aí estou em contradição um bocado a dizer que a humanidade está diferente da natureza, não é? Mas como uma invenção humana de conhecer realmente que os outros animais não partilham, não têm, não inventaram, não é? E que realmente é diferente, porque realmente não tem essa apropriação. Sim. É apenas um toque. Exatamente. Mas é uma forma fortíssima de conhecer. Exatamente. É uma forma fortíssima de conhecer. Aliás, há muitos estudos, até de meteorologia, etc. Dizem que o beijo é uma coisa fundamental na relação entre dois seres humanos, e no sentido de determinarem se são pares, se não pares, etc, não é? Portanto, o beijo é uma coisa fundamental. Portanto, é um conhecimento, é uma forma de conhecer muito importante. Claro. É? E agora percebemos também... Claro. Uma invenção humana. Mas só se humanizamos e pensamos sobre o beijo como um fenómeno humano. Mas quando pensamos sobre a funcionalidade do beijo, o beijo passa a ser uma forma ecológica de relacionar-se, seja da planta ou seu exterior, seja dos próprios elementos. Portanto, há aqui uma tentativa de reimaginar, repensar aquilo que é um beijo. E ao mesmo tempo, se calhar nestes tempos pandémicos, isto dá-nos para perceber exatamente o impacto completo da pandemia, que está a interferir exatamente com estas dimensões cruciais do ser humano. O beijo, o abraço, o toque, são as coisas do edifício, daquilo que a Hildegard chama a humanidade, não a humanidade fora destas atividades, mas ao mesmo tempo são as atividades mais ameaçadas pela situação pandémica. Portanto, isto, além das considerações sanitárias, médicas, etc., ao nível ontológico, estamos a ver a interferência realmente muito profunda da pandemia ao nível daquilo que é chamado o ser humano aqui, não? Sei que queria monopolizar, só para concluir mesmo. A questão do beijo tem a ver com esse que é o nosso interior e o exterior. É através do beijo que se faz uma ligação entre o que está dentro e o que possa estar que está fora, não é? E isso é conhecer. Sim. Não é? Exatamente. O conhecer é também um momento de criar uma comunidade íntima, digamos, e não só comunidade humana. Íntimo é conhecer. Sim, exatamente. E a mesma coisa acontece também na tradição mística no judaísmo, por exemplo, na tradição cabalística, onde o beijo é visto como uma criação dos laços espirituais. Portanto, os cabalistas dizem que aquele ou aquela que parte com um beijo realmente não parte, porque está criado aqui um vínculo, um laço ao nível espiritual, e a pessoa, ao partir fisicamente, deixa uma parte do seu espírito com o beijado, não? Então, é uma outra perspectiva, mas também desta mesma tradição judeu-cristã. Sim. Obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Eu gostava também de...
Aproveitar, não é uma questão propriamente, mas falou-se aqui desta quase de uma anulação de uma dualidade entre o vegetal e o animal, e eu queria sugerir aqui uma terceira dimensão que cada vez mais presente, estamos nós numa Bienal de Arte e Tecnologia, que é precisamente a dimensão tecnológica, que cada vez mais se funde até com esta noção do beijo enquanto algo sensorial e de recolha de informação ou de energia, não é? E no fundo, eu queria saber a perspectiva do Michael sobre esta questão de cada vez mais se funde, ou quase uma aumentação daquilo que é a capacidade biológica, por exemplo, através de dispositivos tecnológicos que recolhem dados, que informam depois a própria forma como nós funcionamos do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista de tomada de decisões, que não deixa de ser algo também interessante e que, penso eu, acrescenta uma dimensão, uma camada a toda esta reflexão que o Michael aqui trouxe. Eu acho que sim, estou completamente de acordo consigo sobre isso, mas isto levanta uma possibilidade um pouco assustadora do que como a mediação por excelência, a tecnologia torna-se o beijo humano. Portanto, aquilo que era o beijo sempre era o mediador. Como falam o Bernardo de Claraval e a Hildegarda, o Cristo é um beijo entre a natureza divina e a natureza humana. As plantas, como mediadores, são os beijos entre a terra e os céus, por exemplo, também. Mas a tecnologia, como a mediação, agora está no nosso mundo do século XXI, está a usurpar, digamos, está a ocupar este lugar do beijo, da mediação, e portanto, mas o que pode ser este beijo onde tudo se traduz em informação, em data? Este é um mundo sem paixão, não? Porque aqui realmente ao nível da ecologia, ao nível da epistemologia e ontologia, aquilo que a Hildegard está a sublinhar é que todo o mundo se desenvolve à base da paixão, do amor. Onde está isso na tecnologia, enquanto a tradução de todas estas, mesmo das paixões, em data e informação, não? Portanto, aqui há um problema também, não só uma dimensão acrescentada, mas também um problema muito grande que emerge com a inserção da tecnologia no lugar da mediação, de intermédio, que era o beijo. Sim. Obrigado. Eu posso colocar só mais uma questão, se calhar, trazer aqui. Pronto, a tecnologia também me parece muito importante, mas calhar uma outra dimensão do trabalho de Hildegarda e relacionar aqui com o festival, com o tema de superfície. Pegando nesta ideia que superfície em inglês é surface e que tanto pode ser superfície como pode ser aparecer, to surface, não é? Deixe de tornar-se evidente. E daquilo que me pareceu no meu contacto com o trabalho de Hildegarda e com o teu livro, a música para ela era também uma prática para tocar, para cantar, mas também uma forma de animar, de dar vida. E o teu livro incorpora essa dimensão da música e, por exemplo, aqui o festival também tem uma dimensão performativa muito forte. Ou seja, a minha questão então é a seguinte: que relação, o que é que a música, que relação entre música e temporalidade, por exemplo, na obra de Hildegard e na forma como tu incorporaste isso no teu projeto, e também que relação entre música e ecologia? Esta talvez um pouco mais... Sim. São questões muito difíceis, mas muito importantes, claro. E aqui tocamos no tema da representação, sobre o qual ouvimos uma performance antes desta palestra. Normalmente, quando falamos sobre representações ecológicas, são representações visuais. E o campo de representação é o campo visual. É um campo visual
tal como o pensamento ocidental é o pensamento teórico. A teoria, na sua origem, significa a visão divina. É sempre a visão, o olho que tem esta função. Com a música e o ouvido surge uma outra coisa, uma outra presença e copresença, uma outra ressonância entre seres. E o que é interessante sobre a Hildegard é que ela pensava sobre a criação não em termos visuais, como um todo, que podemos ver de uma forma panorâmica a olhar, mas como uma ressonância de vozes. Portanto, para ela, não só as vozes humanas, mas também as plantas, os animais, toda a criação, o corpo é a voz para ela. É importantíssimo. O corpo é a voz. E então, a ressonância das existências é sempre um coro, uma espécie de coro. E é assim que ela pensa aquilo que hoje chamamos ecologia. As relações e inter-relações entre seres vivos como a ressonância das vozes. E por isso, e claro, para ela a música tinha uma dimensão muito importante em termos litúrgicos. Ela sempre escrevia as músicas litúrgicas para as missas no seu convento, mas também a música tinha esta dimensão mais ontológica, digamos, de dar a expressão às vozes, a expressão máxima, que nos aproxima aquilo que é não a visão, mas aquilo que ouvimos do paraíso. Do jardim, do paraíso. Portanto, quando Adão e Eva estão expulsos do paraíso, deixa de tocar esta música harmonial. Portanto, toda a existência, toda a criação já está numa espécie de dissonância. E, portanto, a música instrumental que podemos ouvir e assim que acha que pensa a Hildegard sobre ela, é um eco muito distante daquilo que é a música da existência e ainda mais distante da música da existência finita antes do pecado original e expulsão do paraíso. Portanto, é sempre através destes ecos, dos ecos, que se constrói a noção e o modelo ecológico na teologia hildegarderiana. O que também me parece interessante, e se calhar podemos a partir daqui fazer uma ponte, não sei, com a outra performance, é que a música realmente nos dá uma dimensão quase que atemporal. Nós não é que consigamos reproduzir aquilo que Hildegard compôs, mas realmente a música consegue quase que deslocar a linearidade temporal, não é? E isto falando da questão da representação, porque acho que o debate ficou assim ali um pouco por continuar em torno da necessidade que nós temos de representar o mundo e de nos posicionarmos numa relação entre sujeito e objeto. E se a perpetuação dessa relação não trará ou não produzirá os mesmos problemas aos quais estamos a tentar fugir ou resolver. E agora, não sei se Liliana queres dar continuidade a este debate ou quais são as vossas reflexões sobre o assunto. Se calhar passávamos aqui para a segunda fase, mas eu gostava que continuassem. A ideia era abrir um bocadinho mais a conversa. Talvez eu até possa, de uma forma, pegar na cadeira e juntar ali, não é? Estou aqui porque no programa surge conversa aberta. No fundo, o que nós queríamos era, neste momento, fazer aqui uma pequena... dar continuidade ao que estava a acontecer aqui, mas também ao que aconteceu nos últimos dias, desde o início também do Index, e pensando que isto que aconteceu nas 3 sessões do Inside não estava previsto haver debate final, mas foi muito bom porque logo na primeira sessão, na parte da manhã, durante a performance, houve logo público que colocou questões e que interrompeu e que depois, no final, provocou o debate e depois conversámos, não, isto é bom deixar que este espaço aconteça. E
eu achava também que era algo que era importante. Neste momento a Frederic também não pode estar aqui, mas que era importante pegar nisso como pretexto para não ficarmos, não fechar a conversa, abri-la depois, precisamente também para, eu acho que esta última pergunta que fizeste, esse último momento de pensar a partir das ressonâncias, acho que nos permite precisamente abrir um bocadinho mais para o programa. E era convidar-vos também um pouco, eu acho que o público foi variando de sessão para sessão, não terão acompanhado todas as sessões, mas no fundo a ideia desta conversa aberta não é tanto partir, o ideal seria que fosse um círculo, portanto podemos nos imaginar num círculo, mas era também poder recolher e poder convidar-vos também a partilhar aquilo que poderão ter sentido de ressonâncias da vossa experiência no Index, tanto da parte das conferências como também, enfim, em todo o resto do programa, expositivo e performativo. E já está ali uma mão no ar. Eu vou pedir para usar o microfone, porque nós estamos a registar. Ali. Boa tarde. Eu sobre o Index em geral não vou fazer comentários, porque só estive hoje, mas o pouco que vi do programa pareceu muitíssimo interessante. Agora só um pequeno comentário entre a questão da visão e do ouvido. É que realmente nós da visão estamos sempre fora, mas do que ouvimos estamos dentro. E aí temos esse shift muito interessante de forma de pensar, não é? O som, o espaço acústico é imersivo, um pouco também como é o espaço digital. Por isso temos e claro que fomos condicionados por um pensamento gráfico, não é? E agora quase deixou de ser necessário sequer saber ler, não é? Porque os próprios objetos falam. E portanto estamos num momento muito interessante em que tudo isto se junta. Portanto, não é uma pergunta, era só ainda antes da sequência dos últimos comentários. Sim, podem não ser perguntas, não é? Se calhar, só para acrescentar claro, uma coisa exatamente para este comentário, na diferença entre o ver e o ouvir, também há uma diferença entre a receptividade e a atividade do sujeito que vê e que ouve. Porque realmente desde muito cedo conseguimos fechar os olhos. Os bebês fecham os olhos para evitar a luz e outra estimulação visual. Em termos dos ouvidos é muito mais complicado, portanto temos que ter muito mais controle corporal dos braços, das mãos, para tapar os ouvidos. Portanto, o bebê recém-nascido é muito mais exposto aos sons do que aquilo que vê. Portanto, esta é a ideia já do Freud também. O ouvir, os ouvidos, nos abrem ao mundo de uma forma menos controlável. Portanto, eu acho que estou completamente de acordo com o seu comentário neste sentido. Portanto, isto está a sublinhar a passividade do ser, a reciprocatividade do ser humano, a receptividade do ser humano ao mundo. Não? Os ouvidos nos abrem o mundo muito mais do que os olhos. Impedem a distância, não é? Impedem a distância, exatamente. Olá, eu tenho, é um comentário também, e é uma inquietação, o final da última performance a que assistimos, e eu, se calhar, perdoem-me o exagero, mas o desmontar feito pelo comentário do Michael Marder, em que questiona a representação. Isso causa-me uma inquietação enorme, porque eu sou designer gráfico. E por defeito penso em imagens, penso em representações formais, visuais, e não é que esteja preocupado em perder o emprego, mas fico preocupado questiono-me com esta questão da representação, estando nós no sítio em que estamos, onde aqui as representações são imensas,
pensando no que é, por exemplo, a linguagem e a própria escrita do tempo em que este espaço existiu ativamente, com a sua função original, não é? E que se torna aos nossos olhos muitas vezes impossível de ler as próprias... Falo da escrita, da tipografia mesmo, da caligrafia. E a representação está sempre presente aqui nisto tudo. Como é que imaginamos um mundo em que a proximidade é cada vez mais uma preocupação pela tecnologia? Não estou a apontar para ti, não tens culpa nenhuma, mas a tecnologia é uma preocupação no sentido da proximidade. O beijo é talvez o expoente máximo da proximidade. E como é que vemos esta ideia de uma anulação da representação? Porque eu estou de acordo, é uma perpetuação de erros cometidos uns atrás dos outros. Não sei o que é isto, se é uma pergunta, se é um comentário, mas... E obrigado pela inquietação. Sim. Obrigado. Posso oferecer, se calhar, só alguns pensamentos assim associados, relacionados a esta questão, porque eu acho que não temos que pensar sobre as imagens como puras representações. As imagens têm sempre, mesmo as imagens mais representativas, têm uma dimensão não representativa. Podemos pensar sobre os traços, a fotografia como a escrita da luz, realmente. Seja qual for o conteúdo da fotografia, esta ideia de fotografia como a escrita da luz não é ideia representativa, são traços de energia solar outra vez, não? E há artistas que eu conheço, aliás com quem já colaborei, continuo a colaborar, que são artistas visuais, mas que ultrapassam esta dimensão puramente representativa da imagem. Estou a pensar, por exemplo, sobre a artista francesa Anaïs Tondeur, com quem já colaborei em várias ocasiões e que sempre tenta capturar e tematizar os traços diretamente deixados pelas coisas nas suas imagens. Seja pela radiação guardada nas folhas e outras partes das plantas crescidas no solo de Chernobyl, por exemplo, e quando ela trabalha com os materiais como papel fotossensível, onde as plantas diretamente deixam estes traços de representação. São imagens que ultrapassam, que têm alguma coisa representativa, de representação, mas ultrapassam esta dimensão da representação. Ou, por exemplo, a mesma artista Anaïs Tondeur, que trabalha quando na série das fotografias do céu, por exemplo, nos sítios onde viaja, ou no sítio onde eu escrevi o livro Dump Philosophy, que foi na Cruz Quebrada, na zona de Lisboa, quando a Anaïs fez fotografias do céu por cima do sítio onde eu escrevi o livro, eu sempre trabalhava com uma máscara, foi antes da situação pandémica, com uma máscara que capturava partículas de carbono no ar. E depois a Anaïs contactou com os cientistas com quem costuma colaborar, que extraíram estes materiais dos filtros e adicionaram a tinta com a qual foram imprimidas as fotografias. Portanto, os traços da poluição que estava no ar acabaram na tinta que foi utilizada para imprimir estas fotografias. Portanto, aqui temos gestos para ultrapassar esta fixação na representação pura e prestamos atenção àquilo que faz a representação possível sem ser representado ou sem entrar neste paradigma da representação. Pronto, é só uma associação assim. Eu acho que, por outro lado, só tem a ver diretamente com esta questão e que eu não estive na conversa, mas cito o debate e vejo cada vez mais, acho que estamos num momento em que a questão da audição, cada vez mais vejo pensadores, pessoas que trabalham em que a questão da audição se torna cada vez mais, ganha espaço.
não é? Em relação, acho que estamos numa mudança um pouco de paradigma em relação àquilo que é o conhecer, mas o que me parece também interessante é podermos pensar, porque as representações, eu penso que elas não vão desaparecer. Os olhos nós podemos abrir, fechar, mas elas vão estar lá, não é? A questão é como é que estas imagens, por exemplo, elas são também uma tecnologia, são também uma ferramenta e foi interessante porque no final de algumas das duas primeiras apresentações houve duas pessoas, uma que trabalha na área da comunicação e ciência e outra que é engenheira ambiental, que disseram, de repente com esta imagem eu consigo transmitir até politicamente a pessoas que têm de tomar decisões políticas, eu consigo transmitir aquilo que é o meu trabalho. Portanto, isto para mim é extremamente útil. Tem a ver com, portanto, é uma ferramenta mais. Então, como é que não é propriamente, ou seja, quando eu vejo aquelas imagens, não as vejo como uma representação totalizante que vá substituir outras formas de dar a exprimir aquilo que é a nossa existência no mundo, não é? Como as formas que têm a ver com o toque, com a audição, mas é um bocadinho retirar também, porque a visão e o conhecimento baseado na representação teve um lugar hierárquico superior, não é? Então como é que nós pomos tudo na mesma mesa, não é? Como é que retiramos dessa hierarquia, mas como é que ela continua a ter uma função, não é? Portanto, aí acho que ninguém tem de perder o emprego quando trabalha com imagens, mas não sei, eu vejo um pouco mais desta forma de pensar quase na imagem como uma tecnologia. Foi um bocado nesse sentido também que esta performance acabou, a lógica, não é, curatorial foi um bocado nesse sentido que ela acabou por vir parar este programa, não é, para além do tema. Sim. No documentário que estava aqui é mais um pensar alto e é uma inquietação, digamos assim, quando dizia que o beijo era uma das formas de proximidade e que o nosso mundo hoje procura muita proximidade, não é? Inquieta-me muito sobretudo as gerações se calhar mais novas que nasceram com os telemóveis, etc. Que lugar é que terão os beijos nessas gerações? Dado que eu tenho filhos e vejo como é que se passam as coisas, enfim, presumo como se passam, e vejo que aquilo que eram gerações dos anos 60 para cá, o que era o beijo, digamos assim, físico, não é? Digamos assim, e o que é a sua substituição, ou a sua substituição, se calhar, por outras proximidades digitais que são muito relevantes, parecem cada vez mais relevantes, não é? E isso é uma inquietação, não é? Inquietação, se calhar, de alguém velho, não é? Porque é evidente que as gerações, cada um procura os seus caminhos. E as gerações mais velhas inquietam-se muito com as mais antigas. Mas, se calhar não tem nada que se inquietar, sempre foi assim. Mas se calhar aqui temos que adicionar também o sentido de toque, de tocar, não? E pelo menos na história da filosofia ocidental, do Aristóteles a Hegel, há uma espécie de hierarquia entre os sentidos, assim que tanto a visão como a audição são os sentidos mais altos, mais ideais, exatamente porque supõem a distância entre o sujeito e o objeto, entre o que é visto e quem vê, entre o que é ouvido e, apesar do que dizemos que os sons entram dentro de nós, esta distância é ultrapassada de alguma maneira, mas mesmo assim são dois sentidos mais ideais, tanto para Aristóteles como para Hegel. O toque, o tocar, é o sentido mais material, exatamente porque no acto de tocar a distância é diminuída, quase ao zero, não chega quase ao zero. Mesmo assim, nesta hierarquia, o tocar, o toque para Aristóteles forma a base dos outros sentidos.
Os outros sentidos não são possíveis. O órgão de toque não é só a mão, é o corpo todo. Portanto, todo o corpo, toda a pele é o órgão do toque. Portanto, toda a nossa corporalidade. E podemos, então, pensar sobre os outros sentidos como variações e idealizações do tocar, da base material daquilo que é ter sentido e ter sentidos neste mundo. Assim que a questão da proximidade sempre fica a base, no fundo, destas conversas, mesmo quando fazemos esta comparação entre o paradigma visual e auditivo, mas o tocar e esta base material está sempre lá. Presente. Exatamente. Então, no mundo digital, aquilo que realmente passa pela mutação é o sentido de tocar, não de tocar, de contacto. O que é contacto? Estar com contacto, não com toque. Quando o toque é digital e digitalizado. Aí é que vejo realmente, como está a dizer a inquietação e esta... inquietação de gerações, se calhar. Sim. Bom, se calhar não sei se tem algo mais, porque eu sei que nós vamos ter de começar a encerrar, não sei se há algum comentário, alguma questão, alguma partilha que também queiram mais fazer. Há ali. Sim. Só para cumprir também o pedido há bocado da Liliana de que houvesse ligações entre as coisas. Eu também só vi a performance agora com o texto de Bruno Latour e esta conferência. Curiosamente, a performance acabava com uma espécie de analogia deste momento em que trabalhamos ou descobrimos novas formas de representação do mundo, como se elas fossem e são provavelmente também novas formas de entendimento do mundo ou novas formas de construção do mundo. E a analogia era com o momento da Renascença. A Renascença foi de facto um momento da história muito rico, mas acabou por conduzir exatamente ao iluminismo, a uma espécie ao racionalismo, ao cientifismo e ao agravamento dessa distância entre o humano e o não humano, da apropriação do não humano pelo humano. Ou seja, eu pergunto-me se o momento em que estamos, apesar de podermos encontrar algumas analogias, não será exatamente o oposto desse, ou uma espécie de necessidade de dispensar essa frieza do racionalismo e encontrar outras formas, talvez expressas no beijo de que falámos hoje tanto aqui, não é? Eu acho que sim. Muito brevemente, estou completamente de acordo consigo, que realmente eu vejo aqui, neste nosso momento atual, o contrário da Renascença, exatamente, e uma aproximação ao mundo não humano, que existe de outra forma do que o humano, tanto fora de nós como dentro, que descobrimos dentro de nós, da nossa constituição política, social, fisiológica, psicológica, outros modos de vida, outras formas de existência que normalmente consideramos como não humanos. Não? Portanto, não é só o outro não humano fora de nós que sai ao palco, digamos, mas também o não humano dentro do próprio ser humano. Portanto, o humanismo que nasce da Renascença é muito diferente daquilo que está a surgir neste momento histórico. Exatamente. Eu acho que poderia fazer, se calhar, criar uma ressonância com uma conversa que houve ontem e que vai ficar disponível depois, mais tarde com o Jonathan Saldanha, onde apareceu muito através do processo criativo dele, esta ideia, este caminho de um trabalho sobre a profundidade que de repente encontra a superfície e a criação acontece mais pelo contacto entre superfícies e por um reconhecimento de uma enorme alteridade, como foi referido aqui, e de uma opacidade. Portanto, não o contrário do iluminismo, mas uma entrada num campo que é talvez da ordem mesmo de algo que nós não podemos entrever de uma forma, porque não é mesmo de entrever que se fala, não é? E não é de iluminação, não é mesmo não tanto iluminismo, mas mais a opacidade. Há um pensador das Antilhas, o Eduardo Glissant, que fala disso, que traz esta imagem
e que eu acho que faz jus muito mais a esta ideia de um outro radical, de podermos conhecer sem controlar, não é? Que eu acho que é um pouco isso que também foi referido, este conhecer que é também um amar sem querer tomar conta de tudo, não é? De relacionar, precisamente, não é? Mais alguma... Só acrescentar ao que foi dito aqui, eu também tenho algumas inquietações. Eu acho que sim, que nos estamos a aproximar de uma relação entre o humano e o não humano, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, também vemos movimentos, se calhar, ainda quase neocolonizadores, se calhar de reativos e muito antropocêntricos, no sentido de extraplanetário que foi falado. Acho que se convivem várias forças em simultâneo. Gosto de acreditar que nos vamos manter, vamos tentar procurar uma ontologia mais relacional e para além do humano, mas também tenho estas inquietações assim como se calhar na Renascença outras cosmologias indígenas viviam também já uma ontologia muito relacional, e na Europa, uma Europa mais eurocêntrica, com o cientifismo, não é? Se propagou uma visão superior. Inquietações. Bom, então, se calhar vamos terminar. Há um concerto no Generation às 21? 22. Portanto, eu não sou muito boa com as horas. Às 22 horas. E se calhar também deixar-vos... Nós estamos a registar as conversas todas. Houve um programa online que já está disponível. As que aconteceram presencialmente ainda não estão. Mas eu acho que vão poder ver... Eu anotei imensas ressonâncias entre os vários... portanto, quem acompanhou alguns momentos... Há aqui muitas... Até a ligação... Hoje pensei imenso numa conferência do André Barata, que esteve no primeiro fim de semana. Enfim, vários momentos que... Portanto, convido-vos depois a poderem consultar o site, o YouTube do Index, que vai continuar tudo disponível, portanto vai haver uma vida pós-Index, e só deixar essa nota. E agradecer muito terem aceitado também estarem aqui connosco hoje e também ao público. Obrigada. Muito obrigado.